é que declarou a República em Sintra? Proclamou a República em Sintra. Que proclamou a República. Exatamente. À porta de uma tasca que alguém já saiba dessas Olha, coisas. venha ver um pinhosquinho. Não faço ideia. Foi o homem que deu o nome a esta rua. Como é que se chama esta rua? Tomé Barros de Queiroz. Exatamente. E daqui a bocadinho às 6 vão lá pôr uma placa a explicar o que é que ele fez. Porque não chega a ter o nome das pessoas nas ruas. Deve-se explicar o que é que eles fizeram. Ora bem, também acho. As placas da rua podem contar histórias? Acho que sim. E deviam. E deviam. Obrigado. Obrigado. Tomé de Barros Queiroz foi quem proclamou a República em Sintra. Ele era um homem livre e de bons costumes e teve esse bom costume, proclamou a República. Foi a 5 de outubro de 1910. No centenário, a Saleia TV não o esqueceu. Teríamos que começar por uma homenagem a Tomé de Barros Queiroz. Isto somado ao facto de eu ser amigo do Miguel Ferraz há muitos anos e de saber que ele é bisneto de Tomé de Barros Queiroz e que está aqui a rua mesmo em frente, daí pensarmos em pedirmos à Câmara a utilização desta sala que a Câmara emprestou e nós agradecemos bastante. Portanto, é uma homenagem muito humilde que nós fazemos com as hipóteses que temos, que são estas duas câmaras e com amigos a agarrarem nelas. Isto é um canal humilde que quer mostrar o conceito de Sintra e mostrar o conceito de Sintra no dia 5 de outubro é mostrar Tomé de Barros Queiroz e a obra que ele fez e que nós ficaremos sempre a ver. Felizmente que aqui no arquivo da Saleia TV temos muitas imagens. Vamos lá tentar perceber quem foi Tomé de Barros Queiroz. No dia 5 de maio de 1926, morreu um senhor que se chamava Tomé José de Barros Queiroz. E nessa mesma noite nasceu um outro indivíduo que se chama Tomé de Barros Queiroz, que é este que está. Isto é, no dia em que o meu avô faleceu, na noite que o meu avô faleceu, foi na noite em que eu nasci. Acontece que o meu pai só conseguiu ver 4 dias depois de eu ter nascido. Porquê? Porque o avô teve 4 enterros, que hoje seria completamente impossível. Mas o avô morreu e o primeiro enterro foi de casa para a CP, para os Caminhos de Ferro, onde o avô era o presidente do Conselho de Administração. Aí passou uma noite. Na noite seguinte foi da Câmara da CP para a Câmara Municipal de Lisboa, onde esteve outra noite em velório. A terceira noite foi da Câmara Municipal de Lisboa para o Parlamento. E só na quarta da noite foi do Parlamento para o cemitério de Paulo de São João. Portanto, o meu pai só ao fim de 4 noites pôde ver o filho. Isto hoje seria impossível, um movimento que há na cidade de Lisboa, mas para aquele tempo era qualquer coisa de extraordinário e nós, família Barros Queiroz, estamos aqui, a maior parte deles, temos que nos orgulhar muito disto. É porque havia todo um povo que estava com o Tomé de Barros Queiroz. Educou-se a si próprio. Sempre revelou um lado muito humanista, muito solidário, sobretudo com os trabalhadores. Nunca aceitou nenhuma remuneração pelo exercício de qualquer cargo público. É uma referência fundamental na história das finanças públicas da Primeira República. Foi uma figura ímpar do seu tempo. Personifica os ideais puros da República. E principalmente porque ele era um autodidata. Ele aprendeu à sua custa. E quando veio para Lisboa, que ela é natural do Conselho de Ilha, mas concretamente de Vila de Guimarães, ora bem, o avô veio para Lisboa com 8 anos de idade e era aprendiz de funileiro, ou de canalizador, se querem melhor. Canalizador era aquele senhor empregado da casa do Barros, que andava com os canos de chumbo e que andava a pôr pingos de solda nos canos, que nessa altura todas as casas tinham canos de chumbo. Então o meu avô ia pôr na linha com as ferramentas e o outro senhor aqui ia pôr os pingos da solda. Ora, o avô começou aí e a sua evolução, os seus estudos foram de tal maneira que a certa altura passou a ser o dono da casa TJ Barros Queiroz. Não porque tivesse tirado qualquer coisa ao Sr. Barros, mas porque o Sr. Barros, pelo evoluir dos negócios que o avô conseguiu dentro daquela loja, foi-lhe dando sociedade até que lhe prometeu que no dia em que ele morresse, ele negociaria com os filhos para que a casa pertencesse a ele. E assim aconteceu, foi a casa TJ Barros Queiroz,
e o avô passou a ser conhecido como Tomé dos Candeeiros. Ora, acontece que o avô teve sempre, como Presidente do Ministério e como Ministro das Finanças, teve sempre um carro à porta. E o que é interessante é que nunca se sentou nesse carro. O avô vivia no Campo dos Mártires da Pátria, Campo Santana, tomava o carro elétrico, que era o Gomes Freire, tomava o carro elétrico e ia até ao Martim Muniz, atravessava a rua, que era a Rua de Travessa, Nova de São Domingos, ia para a loja, que nessa altura já seria dele, estava ali o tempo que podia, e depois ia tomar o carro elétrico em frente do Teatro Nacional para ir para o Parlamento. E há até uma história muito interessante que se passou com o avô, não sei se mais de uma vez, mas esta é certa, em que o avô entrou no carro elétrico e havia muitas pessoas, ele já era bastante conhecido, e o avô de muitas pessoas conheceram que ia ali o Tomé de Barros Queiroz. E bem, o elétrico arrancou, fez o seu trajeto, subiu ao Largo do Chiado, desceu a calçada da Comba, começou a calçada da Estrela, e quando passou em frente do Parlamento, ali não havia paragem de elétrico. Mas o elétrico parou. O guarda-freiro parou e disse que ia ali o Sr. Tomé de Barros Queiroz e que ele tinha o prazer de parar o elétrico para que o Sr. Ministro descesse. O público desatou todas as palmas e o avô foi cortar as mãos um por um e depois foi agradecer ao guarda-freiro por ele ter parado o elétrico por perigo que pudesse sair. Ora, este era o avô, não era um homem com sorte. Há muita gente que diz que o avô era uma pessoa com muita sorte. Era um tapa-buracos. Quando havia qualquer problema em finanças, ia-se buscar o Tomé de Barros Queiroz. Mas isso não era porque tivesse sorte, era porque sabia. Era porque era um trabalhador incrível. E, portanto, era tapa-buracos quando era preciso resolver qualquer problema, tinham que recorrer a ele para resolver esses problemas. Ora, é isso que nós, família Barros Queiroz, que nasci na noite em que ele morreu, portanto, que eu me orgulho muito. Eu, em cima da minha secretária, tenho 3 fotografias. Os meus 2 netos, que é o meu futuro, e o meu retrato do meu avô, que é o meu passado. Portanto, o resto da família toda é o meu presente, é aquele com que eu vivo, e, portanto, olho para eles todos os dias, conheço-os todos os dias. Agora, os meus 2 netos, que vão ser o meu futuro, têm grande importância para mim, e o retrato do meu avô, que está lá em grande, é todo o meu passado, que eu tenho que me orgulhar muito, e que, muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado. No dia 5 de outubro de 2010, nós resolvemos homenagear Tomé de Barros Queiroz. E o seu neto, Tomé de Barros Queiroz, também, o cantor, o tenor, creio eu, fez o favor e deu-nos a honra de estar presente nas comemorações. Mas chegou cá e não gostou do que viu. Eu nasci em Sintra, o meu avô morreu em Lisboa. Eu nasci em Sintra. E quando tomei conhecimento, sempre conheci aquela rua como a Rua Barros Queiroz. Eu hoje passo pelas ruas de Sintra e vejo-as todas com ladrilhos muito bonitos, todas muito bonitas, e quis ler o nome da rua e não consegui ler. E tive uma grande desgosto por ser sintrense. É evidente que em 2010 viviam-se outros tempos em Sintra. Eu, por exemplo, fundador da Saleia TV, apesar de nunca ter apoiado Fernando Seara e de nunca ter votado nele e de até ter participado em campanhas daqueles que se opunham a ele, como por exemplo na de João Soares, fui recorrer a quem? Ao Presidente da Câmara. E a coisa resolveu-se. Em nome da família, queria agradecer, no fundo, aos promotores da sessão desta sessão, que foram Guilherme Leite e João Rodil, que encabeçaram um grupo de cidadãos sintrenses que homenageou Tomé de Barros Queiroz do Centenário da República, onde se fez uma petição para que na rua que o evoca da sua passagem por Sintra, onde ele teve grande importância, uma petição para se colocar uma placa em que se explicasse bem quem era e fosse bem visível, dado que a antiga está bastante apagada. E, portanto, em nome da família, é um agradecimento especial a eles, ao Sintra Canal, ao Guilherme Leite, ao João Rodil e também à Câmara de Sintra, por ter seguimento a esta petição. E por insistência do então Presidente de Câmara, o professor Fernando Seara, lá fui eu, junto com elementos da família, como primeiro subscritor, descerrar a placa. Eram realmente outros tempos. Esta lápide em azulejo de Sintra resulta de uma iniciativa de petição pública em que um dos autores foi o seu querido pai, o Guilherme.
e nós entendemos concretizá-la. Entendemos concretizá-la nas vésperas do dia de Sintra e não nas vésperas da República. Num elemento simbólico para fazer a ligação de um grande republicano, de um cidadão que não foi nada nem criado em Sintra, mas que Sintra acolheu e que reflete tudo isso. Reflete a ética republicana, o espírito republicano, a disponibilidade de serviço à causa pública, à coisa pública na linguagem de então, e por isso, a partir de agora, neste espaço, neste momento de Sintra, aqui está aquilo que resultou de uma petição e que a Câmara e o município acolheu para memória futura, porque este registro no azulejo é um registro para memória futura. Espero que perpetue e louvo a iniciativa de cidadãos exemplares que, também não sendo de Sintra, Sintra acolheu e Sintra hoje em dia acolhe com todo o gosto. Em nome dos promotores, também nós temos Já que podes agradecer. pôr a boné? Já posso! Depois veio o Passos Coelho e acabou com o feriado do 5 de outubro. E depois veio António Costa e repôs o 5 de outubro. Mas Basílio Horta, em Sintra, fez orelhas mocas. A Saleia TV convida-vos a verem o vídeo. Olá. Bom dia! Olá, Guilherme, também por aqui? Está o 5 de outubro. É verdade, viemos aqui a Sintra, ao espaço do Conselho, onde no dia 5 de outubro de 1910, Tomé de Barros Queiroz, mandatado pela Junta do Partido Republicano Português, proclamou a República com outros membros do partido. Curiosamente, 106 anos depois, em Sintra, e apesar de o Dr. António Costa ter voltado a instituir o feriado nacional neste dia para valorizar o espírito republicano, a Câmara Municipal de Sintra esqueceu-se de assinalar o dia. Pelo menos, mais não fosse, o hastear da bandeira deveria ter sido feito como sinal de respeito por aqueles que a proclamaram e também por todos aqueles que ao longo de muitos e muitos anos lutaram pela República e pelos ideais democráticos. Lamentavelmente, o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Basílio Horta, não o fez e é uma matéria que nós condenamos. Da parte do movimento, aqui estamos, em Sintra, no espaço do Conselho, onde foi proclamada a República, para prestarmos a nossa homenagem a todos aqueles que
instituíram o 5 de outubro, que instituíram a República e, acima de tudo, devemos saudar a bandeira nacional como sinal de profundo respeito pelo espírito republicano. Um minuto de poesia. Ele ia a passar, simplesmente a passar, olhando o cimo da serra, enchendo o peito de ar. Oh, Sintra, que saudade, que nostalgia! Oh, bendita Sintra, terra da minha alegria! O sonho foi por eu proclamado nesta vila encantada. Viva a República! Viva Sintra! Viva esta terra amada! E já lá vai tanto tempo. Ao todo, mais de 100 anos. 48 não contam. Foi o tempo dos tiranos. Depois, tudo mudou. Foi abril muitos anos. Abril festa, abril mudança. Também mudam alguns tiranos. Hoje em Sintra estaciona um carro com protocolo e chofer. Abrem a porta, sai presidente. Não é um homem qualquer. Nem quer acreditar naquilo que está a ver, mas isto agora é assim. E o povo sempre a pagar. Como vai hoje o tempo em que pagava do seu bolso o bilhete do elétrico que o levava a São Bento. Tinha outros hábitos, outra ética. Tinha uma vida simples, vertical. Tomé de Barros Queiroz, republicano em Sintra e em 1921, primeiro-ministro de Portugal. Cuidado, cuidado. Não deixem partir a República. Está na hora de acordar.